Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Olá. Para quem ainda está conectando o áudio, para quem não conhece, o Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea desde abril de 2017. Fica no bairro de Perdizes, em São Paulo, e no programa destacam-se exposições de artistas contemporâneos, cursos de extensão, oficinas e uma residência artística. Favorece intercâmbio entre artistas, curadores e públicos variados, buscando a aproximação da arte e educação. E no espaço há também a Adelina Loja, que junta o design autoral e a produção artesanal, e também o Adelina Café. Ambos espaços onde buscamos sustento para os projetos do Instituto. Estão funcionando das 8 às 20, para quem está em São Paulo, de segunda a sábado, cumprindo as normas de distanciamento e proteção contra a Covid. Deixo aqui o convite para quem quiser conhecer mais, no adelina.org.br. Atualmente estamos com uma exposição online e presencial, né, dos dois modos, online pelo nosso site, e presencial também para quem está em São Paulo, com possibilidade de visita educativa. Essa exposição chama-se Filme Fato, do artista Dirney Prates, e faz parte do projeto Perímetros, que é um projeto que traz artistas fora de São Paulo para terem uma exposição individual conosco. Então, hoje, como parte da programação paralela dessa exposição, temos aqui o encontro online, ciclo de filmes, com o Dirney Prates e o Nelton Pelens. Eles apresentam ao público uma seleção dos trabalhos desenvolvidos no coletivo. Eles têm um coletivo junto, chamado Cineágua. Eles atuam desde 2006, e é um coletivo formado pelos dois, com trabalhos envolvendo propostas em vídeo, fotografia, instalações e organização de mostras em espaços pouco ortodoxos. O coletivo vem discutindo questões que buscam a diluição das fronteiras entre o cinema e as artes plásticas. A água é referência sempre presente, e é o elo que une uma série de ideias a respeito de deslocamento, lugar, tempo e memória. Entre as exposições do Du, destacam-se o Cinema do Acaso, no Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis, Causa e Efeito, na Galeria Itaú Cultural, aqui em São Paulo, a Marestesia, na Galeria Ecarta, e Aquaplay, na Galeria Iberê Camargo, ambos em Porto Alegre. Sala de Chuva, contemplada pelo Prêmio Funarte, de Arte Contemporânea, na Galeria Feigl-Strover, em Brasília. E participam das mostras Eu Não Quero Ser Cineasta, com curadoria de Gustavo Espolidoro, para Vivo Arte.mov, na sala PF Gastal, em Porto Alegre. Atualmente, eles vivem e trabalham em Porto Alegre. Bem, deixo com vocês agora o Dirney e o Nelton, que vão apresentar um pouco dos trabalhos. Bom encontro a todos. Então tá. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os trabalhos que a gente desenvolve no coletivo Cineágua, que misturam, como a Gabriela já falou, né, artes visuais e cinema. E nos trabalhos do grupo, assim, nas fotografias, nos filmes, nas instalações, a gente procura trazer o cotidiano de uma forma bastante particular, assim, né, incorporando elementos que visam desacelerar o olhar do observador, tentando criar um convite também, né, um convite para pausa, para contemplação, para o estado contemplativo, né, para delicadeza, assim, nesse período das coisas tão urgentes, assim, né, no sentido das urgências virtuais. A ideia hoje, assim, é mostrar um recorte, assim, da nossa produção, né, que enfoca mais esses aspectos que eu falei, do nosso cotidiano que é representado, né, e falar um pouquinho também do percurso do coletivo. Bom, a gente vai falar um pouco de como deu início o Cineágua,
né, que aconteceu em 2006, como a Gabriela falou. A gente participou de um festival chamado Moto Mix, que ele foi realizado no MIS-MUB, em São Paulo, e ele envolvia, na sua quarta edição, projetos em mídias tecnológicas e artes visuais. Especificamente nessa edição da mostra, foi aberta uma categoria denominada Cinema de Bolso, que tinha como proposta apresentar vídeos de curta duração. Era no máximo 3 minutos, né, de duração, e eles eram desenvolvidos para serem vistos em telas de celular. Bom, para essa categoria, Dirney e eu fomos selecionados individualmente e em função de destaque com mais outros 3 artistas, a gente teve a oportunidade de ir a São Paulo. A curadoria na época, ela foi do Matumix, né? Ela foi feita pelo Lucas Bambosi e pelo Mário Ramiro, e na ocasião o Lucas apontou algumas relações de linguagem em comum que os nossos trabalhos tinham, né? Sugerindo na época, então, né, que a gente pensasse nessas proximidades para projetos futuros. De certa forma, então, o Cineágua surgiu daí. Durante a mostra em São Paulo, a gente acabou conversando com outros artistas participantes, né? E essa conversa, então, ela resultou na primeira Livre, mostra de vídeos experimentais, que acabou acontecendo 2 meses depois. Ele aconteceu, na verdade, quando a gente procura apresentar essas mostras em locais pouco usuais, né? Essa aí foi apresentada no vão da escadaria do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Ela contou com 16 artistas, né? Que entre eles a gente pode citar o Carlos Sansolo, que é do Rio, a Glaucis de Moraes, que é de Porto Alegre, a Lia Letícia Leite, que é gaúcha, mas está em Recife atualmente, o Carlos Magno Rodrigues, fazendo parte dos nossos grandes amigos, videoartistas e cineastas de Belo Horizonte, e a saudosa Cláudia Paim, daqui de Porto Alegre. O Cineágua, essa questão assim de ocupar os espaços de uma maneira pouco usual, né, é uma questão assim que era muito presente, eu acho, nos grupos que estavam trabalhando com videoarte aqui em Porto Alegre. Além da gente, também tinha o Vídeos Bastardos, que era um grupo formado pelo Marcelo Lobato, Cláudia Paim e Luciano Zanetti. E também tinha um outro grupo de artistas que promovia a mostra Louva a Deus, que era Camila Leister, Manuela Eichner, o Jorge Soledari e o Ali Codor. E eles tinham uma proposta assim, de botar uma televisão num carrinho de supermercado e sair com essa televisão e chegar nos lugares, ligar a televisão e passar os vídeos. Né? Os bastardos desse primeiro grupo, eles pegaram trabalhos de artistas da América Latina, trouxeram para o Brasil. Foi uma história bem legal assim, de intercâmbio. Né? E, claro, são todos nossos queridos amigos. E nessa época também o cinema começou a abrir esses espaços assim, de exposição para abrir as mostras de cinema, né? Começaram a abrir espaços para esse cinema que era mais experimental, que era mais dito cinema expandido, né? E esses filmes que mais ou menos a gente começou a fazer no início, que eram mais ou menos pensados para uma galeria, né? Começaram a ser exibidos também em mostras de vídeo, de cinema, muitas vezes até para um público que não estava muito acostumado com esse tipo de linguagem, né? Então foi bastante legal assim ver os trabalhos rompendo, assim, né? Criando essa possibilidade de abertura. Então eu vou começar passando assim o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma dinâmica assim, eu passo um vídeo, depois eu falo um pouquinho, deixar vocês sentirem o primeiro vídeo, né? Depois eu falo um pouco a respeito dele. Se tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat. Depois o Nelton passa também a mesma coisa, passa um vídeo e se quiser pode perguntar pelo chat que a gente vai tentar responder. Né? A gente acredita que talvez a melhor dinâmica seja, logo após o vídeo, entrar para perguntas ou só ao final, Tá. Né? A gente vai fazer dessa forma. Vamos ver, então, se a gente consegue acertar. Onde é que tá? Opa. Não, só um pouquinho aqui que
estamos perdidos, né? Deixa eu fechar aqui esse vídeo. Stop share, vamos ver aqui. Acho que é aqui, né? Acho que é aqui. Tá passando alguma coisa aí, não, né? Ainda não. Não sei se vocês estão... Opa, vamos ver. Poxa, a gente treinou tanto isso, né? Não, acontece, fica tranquilo. Agora abre. Acho que começou para vocês, só que ainda não está rolando. Tá. Vamos ver. Tá agora aqui. Sim. Agora sim. Agora sim. Deixa eu botar aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre... Sim, não, está aparecendo a dele. Dá uma olhada. Bom, o relógio é um desses trabalhos iniciais, assim, né? Um dos meus primeiros trabalhos, né? Foi feito com VHS, que é uma coisa que eu uso até hoje, né?
E foi feito um time-lapse, né, para reforçar essa sensação da passagem do tempo, né, através dessas sombras que foram filmadas no entorno aqui da minha casa. A música de Stockhausen, que é um músico alemão contemporâneo, e a música também faz referência ao relógio, né? E esse trabalho é um anterior à formação do Cineágua, assim, né? Mas assim ele já contém algumas questões que vão fazer parte do Cineágua depois futuramente. Cineágua de 2006, esse trabalho de 2005. Então, o Nelton vai apresentar então outro trabalho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O chat tem que ver se tem alguma coisa, talvez, no chat. Lux, não é isso. Aqui. Mas stop, não, vai. Tá vendo alguma coisa aí? Não. Bota para frente. Sim, é o Fiat Lux, né? Isso, eu vi o chat. A gente disse que ia ver o chat. Ah, podem ver depois desse filme, fica à vontade. Tá. Tá bom? Tá bom. Quando tá rolando assim, é meio difícil ver o chat mesmo. Tá bom, ok. Então vamos... Esse também foi feito num modo time-lapse? Não. O Fiat Lux, ele foi feito, sim, com um ano depois do relógio, né? Foi feito em 2006, também em VHS. Também busca retratar a passagem do tempo, que nem a gente outro dia estava conversando, inclusive, sobre o relógio Fiat Lux e se deu conta das aproximações em relação ao próprio assunto e o próprio contexto, em termos, né, do que se utilizou a sombra para dar conta dessa demonstração, né? Não, engraçado é que a gente se deu isso quando a gente começou a pensar agora nas junções, os trabalhos e tal. Eu falei para o Nelton, não, o meu é a marcação do tempo através das sombras. Ele falou assim, não, mas o meu também. Bom, só que ao contrário do Dirney, né, que é time-lapse, o meu não é. Eu tava, normalmente a gente não costuma dar muita atenção para na praia, sim, né, mas assim na cidade é mais difícil, porque esse sol, essa sombra, ela é mais rápida, ela é motivada justamente pela passagem das nuvens em frente ao sol. E ela vem muito rápida, assim, é uma massa escura que vem na minha direção. A gente já tinha ido há muito tempo feito essas nossas idas, né, à praia para fazer registro e tal. E foi, acho que uns 5 a 10 anos depois que eu percebi essa movimentação, que normalmente as pessoas não percebem, né? Então, é um vídeo que pega um registro do corriqueiro, né? Como a maioria dos meus vídeos,
E o que aconteceu? Eu coloquei, logicamente, um slow motion para dar um certo cadenciamento, e esse cadenciamento também ele foi com inserção do som de batimentos de um relógio, ele já deu o ritmo próprio, né? Eu dei uma contrastada nas imagens somente, foi filmado em preto e branco. E aqui, como nesse vídeo, no Fiat Lux, como em todos os meus vídeos, eu acabo não utilizando os sons dos locais de captura, né? Porque o processo ele faz parte da tentativa de retirar o espectador do contexto do registro em si, né? A ideia é sempre gerar alguma flutuação entre realidade e ficção, seja pelo som ou pela edição da imagem, ou os dois juntos. E o Cineágua, assim, na verdade, nosso coletivo é um coletivo um pouquinho diferente, assim, no sentido de que a gente se une e tal, a gente divide um ateliê, inclusive, né? Mas não necessariamente, quando a gente faz uma exposição, os dois produzem um único trabalho com uma autoria única, né? A autoria dos dois. As nossas proposições, elas surgem muito desse embate das diferenças, na realidade, né? A maneira como o Nelton trabalha e a maneira como eu trabalho, e desses acontecimentos de tangência que às vezes surgem nos trabalhos, como, por exemplo, foi agora o relógio e o Fiat Lux, né? Que tinha essa coisa do tempo e das sombras. Quando a gente percebe que existem essas tangências assim, na maneira de conceber os trabalhos, é que a gente faz, então, uma amostra dentro do Cineágua, e a junção desses dois trabalhos acabam também gerando uma terceira leitura, assim, né? Então, eu acho que eu vou mostrar um trabalho que foi feito, um dos poucos, né, que a gente fez realmente juntos, né? Acho que vou mostrar 2 trabalhos, inclusive. Ele se chama Tela Branca, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, e não se assustem, porque é uma tela branca mesmo, né? Vamos ver. Intanto che pulite. Lá na frente. E intanto che pulite io me ne vado a tracannare un goccetto che mi si è seccata la gola. Sono 2 giorni che non bevo, mi sembra di essere diventata. Talvez seja também a pior praia do mundo, principalmente em março. Em janeiro e fevereiro pode até ser divertido, mas em março é um saco. Eu vou dar uma volta. Você quer vir? Não, obrigada. Eu estou realmente aproveitando este quarto depois de tanto tempo no mar. Eu disse que vou dar uma volta. Quer vir comigo? I think Não, I'll go obrigada. for a walk. Do you want to come? Eu estou realmente aproveitando este quarto depois de tanto tempo no mar. I'm really enjoying this room after all that. Eu vou dar uma... Não, obrigada. I think I'll go for a walk. No. Obrigada. A tua casa é por aqui? Lá não tem flipper. Vamos comer na praia? Comer na praia? Bring Richie here for him making a proposition, eh? Get her down to get some of that water with the Angostura bitters in it, and some lemon in the water, and a bowl of ice water to wash my fingers. Henry, get it out glass of your blood. I have the flour. Vamos comer na praia? Je vais aller faire un tour. Tu veux venir? Non. Je suis si bien dans cette chambre. Je vais aller faire un tour. Tu veux venir? Non. Je suis si bien dans cette chambre après tout ce temps. Tu fermes off. Mushroom soup, 8 tins of, for consumption cold. Ice cream, vanilla, 1 large tub of. Magnesia, milk of, 1 bottle. Paracetamol, mouthwash, vitamins. Mineral water, mineral water, mineral water. Lucozade, pornography. Lavar cabeza. Como se comunica com ela? Sapone, varechina, sacchi igienica, tovaglioli di carta, le sapone da contato, l'acqua di spuma, i secchi da Sprite, i secchi polveri, le bicchierini da caffè, da botti, da cappuccini, vediamo le scuole, confezioni, passoni, minime spolverate.
El agua caliente, no. Fria, não. Então é russa. Rússia. Rússia. Água quente, não. Fria, não. Está bem. Vamos lá. Bueno, esse é o Tela Branca, né? Como vocês deram, Tem um como vocês perceberam, comentário são. Tem comentário, deixa eu ver aqui. no chat. Ah, tem vários. Nossa, vamos ver. Deixa eu ver. Ah. É bem isso mesmo, Samara. A ideia justamente é essa. A gente coloca essas imagens, esses sons, né, essa tela branca, que são de filmes que têm imagens de mar e tem conversas que fazem referência à água de alguma maneira, mas a imagem não é vista, né? Então é esse espaço mesmo que a gente deixa para a pessoa imaginar a situação e tentar criar sua própria narrativa. E esse trabalho ele foi pensado assim para uma exposição que a gente fez em Porto Alegre, que chamava Cine Água, e ele era uma instalação, era uma tela branca, que ficava emitindo uma luz muito forte dentro de uma galeria escura, e ficava ouvindo esses sons, né? E ao mesmo tempo também esse trabalho a gente escreveu para a Mostra do Filme Livre, que foi em Porto Alegre, foi no Rio de Janeiro, passou por São Paulo, eu acho que Belo Horizonte também. E esse trabalho acabou sendo indicado também ao prêmio Mostra, ao prêmio Livre assim dessa mostra, né? E a gente ficou super curioso, a gente não conseguiu assistir o filme, né? Mas a gente ficou super curioso de ver o resultado assim desse filme assim numa sala de cinema mesmo, né? Como é que as pessoas imaginavam, né? Como é que pensaram, né? E agora a gente vai mostrar mais um trabalho também. Esse filme, aliás, inclusive, ele é feito de... O Érico está perguntando ali, inclusive tem a relação dos filmes aqui que a gente utilizou, né? No chat. Alguns filmes que a gente usou, né, no caso, foi um filme de Jorge Furtado, que era Uma Vez, Dois Verões. Teve O Céu que Nos Protege, do Bertolucci, Feios, Sujos e Malvados, do Héctor Escola, Transporte, do Danny Boyle, O Cozinheiro, Sua Mulher, o Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, do Peter Granway, e Volver, do Almodóvar, e o Ladrão de Sonhos, de Genet e Caro, uma dupla francesa que a gente gosta bastante, né? Então, assim, são esses pedacinhos de filme e a ideia justamente é essa, assim, é tentar cada um formar a sua própria noção, né, de história. O outro trabalho que a gente vai apresentar é o Pretérito Eu. O pretérito eu e pretérito tu. Eu vou mostrar, eu acho, primeiro, né? Ah, é verdade. Vou mostrar o trabalho. Isso, seguindo a dinâmica. Vamos ver aqui. Aqui. E ali, bota ele lá no início.
Bom, o pretérito eu e pretérito tu, ele foi apresentado na nossa exposição, né, do Cineágua, chamada Aquaplay. É um vídeo feito de registros diversos, né, que alterna pequenos acontecimentos, que são nossos lugares de trânsito também e os lugares de permanência. O uso, por exemplo, do som de um projetor, ele procura trazer para a ideia de um filme caseiro, mesmo que picotado. E onde a ênfase ela está nas imagens de coisas que normalmente nos escapam, né? E nos acontecimentos triviais, banais do cotidiano. Essa característica assim de trazer o cotidiano reinventado, como a gente falou no início, assim, é a característica do Cineágua, né? Tentar pegar essas pequenas coisas que acontecem, que às vezes passam desapercebidas, né? E tentar dar uma potência para isso. A gente vai apresentar mais 2 trabalhos, né? Que participaram também de exposição. Essa participou de uma mostra nossa, chamou Só Vim para Dizer que Estou Indo, que era uma mostra que falava sobre passagem de tempo, de despedida também, de acasos, né? Só para reforçar que esse é um vídeo feito por ti, né? Voltando para aquela dinâmica de antes, né? Uhum. Onde cada um vai falar sobre um... Uhum. Então, vou apresentar o Alhures. Vamos ver as coisas depois. Então, tá. Esse aqui foi o... deixa eu ver o... Vamos dar uma olhadinha no chat, ver como é que tá, né? Aqui, vamos ver. Que seleção maravilhosa, obrigado. Tem maneira de perguntar. Isso aí, Érico. Legal. Érico.
Eu vou falar então um pouquinho, né, do vídeo, né, o Alhures. Esse é um vídeo também que é material de arquivo que eu tenho, né, coisas que eu já filmei e depois então resolvi dar forma de vídeo. E Alhures, assim, quer dizer outro lugar, e para mim esse outro lugar seria esse lugar do encontro, do afeto, da memória também, né, isso dentro da proposta da nossa exposição que chamava Se Alguém Para Dizer Que Estou Indo, né? Então, justamente por ser um material de arquivo assim, né, ele foi feito sem a intenção, na realidade, de gerar, ser um trabalho artístico e tal, e depois, potencialmente, eu vi que existia alguma coisa ali. Os sons do vídeo, eles são sons que a câmera captou embaixo d'água, né? E, claro, depois eu acabei distorcendo um pouco, mas a maneira como ela registrou o som embaixo d'água foi o mesmo som que eu acabei usando pro vídeo, né? E é isso, assim, o Alhures é um vídeo de 2010, eu acho. Né? E essa questão dos arquivos, né? Que é muito presente, assim, no meu trabalho. Dá só uma olhadinha no chat, eu acho que o Érico fez uma pergunta aqui. Isso aqui, ele falou sobre seleção dos livros. Não, mas é mais abaixo. Por que essa obsessão com o mar, ambiente praiano? Posso explicar melhor? Ah, sim. Isso aqui é o Cineágua, como a gente falou no início, assim, ele tem essa questão, o mar acaba sendo um pano de fundo para a maioria dos trabalhos, né? Por isso o projeto se chama Cine Água, né? Tem essa história da água, mas a gente usa praticamente o mar, assim, como o pano de fundo para desenvolver as diversas narrativas que envolvem fluxos, tempo, memória, essas coisas todas. A gente tenta pensar nisso através do fluxo próprio da água, né, da maneira como ela, por exemplo, ocupa um espaço, de uma maneira horizontal e tal. Então, são essas questões de cotidiano assim, que a gente acaba reverberando através da imagem da água. Né? Não sei se eu respondi para o Érico, mas é mais ou menos isso aí. Eu vou apresentar, então, mais um vídeo do Nelton, que participou, né, dessa mostra. Vamos ver aqui. Aqui.
Tu não botou? Não botei. Peraí. Isso. Acabou não aparecendo. Bom? Então, Tarcísio Nicolau foi um processo bem interessante, porque eu estava sentado na praia, né, na areia, e vi dois surfistas conversando no mar, sentados em cima das pranchas, né, e supostamente aguardando a tal da onda, né. E eu vi que, sequencialmente, assim, pelo balanço das ondas, pelo movimento das ondas, eles acabavam sumindo e reaparecendo naquela paisagem, naquele mar aberto, assim, completamente vazio. E isso me interessou enquanto proposta. Então, com base nisso, logicamente, peguei o tripé e deixei filmando por 10 minutos. Me esqueci da vida, né? Aí, quando fui ver o registro em casa e vi a cena do sincronismo dos dois pegando a onda, eu fiquei boquiaberto, porque parecia uma performance que tinha sido programada. Ali, além da felicidade toda, né, o vídeo já nasceu pronto, como a gente diz, né? Então, eu utilizei, ele tinha já seu próprio ritmo, né? Eu acabei utilizando, então, só um som de vento e de algumas boias marítimas, né? Bom, a gente tem por hábito, quando a gente costuma ir para a praia, mais especificamente para trabalhar mesmo, né? A gente utiliza muito o processo de deriva. E as capturas, por exemplo, que eu faço, aqui já tem sido falado isso, que elas acabam não sendo programadas, não programo nenhuma delas. O que existe, na verdade, é uma atenção muito especial no momento de apontar a câmera para um cenário. Na verdade, uma aposta intuitiva que eu faço quando escolho uma situação, né? Assim como enquadramento. Porque eu não tenho como saber se algum movimento interessante para o trabalho pode ficar dentro ou fora do enquadramento escolhido, uma vez que eu trabalho somente com câmera parada, com câmera fixa. E usar a câmera fixa torna a experiência, logicamente, mais interessante, mas é muito mais difícil encontrar cenas, por exemplo, que propiciem algum acontecimento fortuito, bem como a situação que está sendo registrada, né? Ela, com toda a sua potência, ela vai permanecer dentro do que foi enquadrado. A busca, complementando um pouco, né? A busca ela é sempre por um enquadramento de cena onde existe a possibilidade de acontecer algo inesperado, ou de onde eu possa trabalhar, né, posteriormente na edição, com a ideia de ficcionar esses registros de alguma forma, logicamente para possibilitar outras leituras, né? É isso aí. Eu acho que a gente vai mostrar mais trabalhos, né? Tem chat. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Zoom, É isso aí, Érico. Obrigado, Samara. A gente vai mostrar mais alguns trabalhos, então, e esses trabalhos agora mostram assim, bastante da maneira dos processos que são bastante individuais, assim, né? Nossos, né? Eu vou começar, então, aqui com... Podia citar o nome do vídeo, né? Eu peço-lhe que volte e fique contente no trabalho.
Esse é o Peço-lhe que volte e fique contente. Peraí, dá para... Eu peço que volte, fique contente. É um vídeo, é um dos primeiros, faz parte de uma série de trabalhos onde eu comecei a me apropriar de imagens do cinema, assim, né, de filmes antigos, muito em função de um período de imersão bastante intenso, assim, provocado isso por volta de 2006, né, com as trocas de acervos, de locadoras, de VHS para DVD. Acabei comprando muitos filmes VHS, ganhei muitas fitas de amigos e tal. E tinha também um grupo que a gente se reunia todas as sextas-feiras, né, para ver filmes até entrar madrugada, na casa da Cláudia Paim. Então acabou sendo um período de muita imersão assim nesses filmes, né? E eu então comecei a trabalhar com esse material porque estava bastante impregnado em mim, e esses filmes eles tentam mexer com esses clichês, assim, essas coisas do cinema, essas coisas que acabam nos formaram assim no período, pensando no ponto da imagem, né? E que aparentemente ficam meio intocadas, assim, a gente vai não lança um olhar muito crítico assim a respeito dessas imagens, né? Claro que a ideia também era subverter e trabalhar e exercitar a imagem do cinema e mexer com cortes em cima de imagens que não eram minhas, né? No caso, então, é um filme do Mário Peixoto, que é um filme de 1931, que é O Limite. Para mim é um clássico do cinema brasileiro, assim, experimental, né? E o Mário Peixoto é uma pessoa com que eu tenho é uma referência muito forte para mim também, né, em termos de trabalho. O título é um poema do Allen Ginsberg, que também é outra referência bastante forte para mim, né? Então, esses trabalhos, assim, desse período, eles juntavam muita coisa, assim, né? A literatura, o filme, o vídeo, né? Tudo isso faz parte desse pacote, assim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma... Tá. Então, vou mostrar mais um trabalhinho. A gente vai mostrar agora o Azul Profundo. Acho que já aparece.
Esse me deu uma sensação Bom, de mergulho. O Azul Profundo tem essa ideia, né? Para que, inclusive, a apresentação dele, nas vezes que foi apresentado, sempre foi projetado, né? Para ter uma escala um pouco maior, para que envolvesse, né? Para que desse essa, digamos, tivesse a proposta, né? De levar o espectador tem essa proposta de levar o espectador a experienciar o pleno mar. O registro, inclusive, ele foi feito, como deu para ver, né, num plano bem fechado. Às vezes eu brinco, né, com o Dinete, assim, eu tenho muita sorte assim, com a natureza, porque, inclusive nessa ocasião, que normalmente são planos sequências que eu trabalho, né, ele, apesar do plano ser fechadíssimo, teve 2 surfistas que apareceram ali, enfim, para dar um alô para a gente e tal. Enfim, faz parte de muitos dos meus vídeos. Essa relação bem aproximada que eu digo que eu tenho com a natureza. Bom, assim, tem várias características que são comuns, assim, marcantes nos meus vídeos, que é o caso desse, né? Eu utilizo slow motion, que não é novidade, muitos artistas usam, na verdade, lógico, né, para criar uma relação assim com o tempo dilatado, para tentar tirar, né, retirar das obras assim essas noções de assimilação rápida, né. Tem também a utilização, como eu falei antes, da câmera parada, fixa, que tem também uma intenção assim de aprender o olhar e provocar a imersão, né, dos sentidos do observador. E o plano sequência, ele vem para reforçar um aspecto até próprio da natureza, né? Como algo contínuo, em constante movimento e transformação. É isso aí. Azul Profundo é um vídeo que eu gosto bastante do Nelton. Bom, então, eu vou falar um pouquinho agora da mostra. A gente falou bastante das exposições, né? Então vou tentar mostrar. Eu vou tentar mostrar então um pouquinho falar um pouquinho de uma mostra que a gente fez, chamou Infiltração. Ela aconteceu em Porto Alegre, né? E a gente convidou 32 artistas e cineastas para enviarem para a gente trabalhos que falassem de alguma maneira sobre a água. Cada um deles teve a possibilidade de pensar como é que resolveria isso. E essa mostra, então, esses 32 trabalhos foram espalhados em 4 totens, contendo cada um deles 8 vídeos diferentes, né? Os espaços positivos de Porto Alegre. A ideia, assim, era de criar uma sensação de infiltração, né? Tanto por parte da imagem da água que vinha nesses vídeos, quanto a intenção de ocupar um espaço que era destinado ao espaço expositivo. São imagens, são totens que a gente colocava com monitor, que ficavam passando, então, esses vídeos. Eu vou ver se consigo. Tem umas fotos aqui para mostrar para filtração. Daí estou cheio aqui. Vocês estão vendo aí? Um pouquinho, acho que ali ajuda. Isso aqui é lá na usina do gasômetro. Tá? Isso aqui é o espaço positivo, fica aqui, e a infiltração ficava ali nos cantinhos, né? Uma senhora também lá no gasômetro. No Centro Municipal de Cultura, o espaço expositivo estava mais ou menos aqui, a infiltração estava ali. Isso aqui é na Galeria do Demai, que também é em Porto Alegre. Sempre espaços estavam acontecendo exposição, né? Então entrava esse totem com esses vídeos. E aqui é o porão do Paço Municipal. Eu vou passar também agora um pedacinho de alguns vídeos, né, que participaram dessa mostra. A gente, posso fazer um adendo? Uhum.
Agora, a gente, no período da infiltração, né, na verdade, antes de ter início a amostra em si, a gente se propôs a fazer, colocar, né, no nosso blog uns pequenos trechos que a gente denominou 30 segundos de infiltração, acho que já aparece aí, e se alguém quiser ver, né, eles estão, todos os 30 segundos de infiltração de todos os artistas participantes estão no nosso blog, que é cineagua.blogspot.com. Ele está desativado desde 2013, então, mas essa parte da ali infiltração... dá para ver todinho os trabalhos ali, né? Eu vou botar, então, assim, 5 vídeos, né, de artistas que participaram da mostra, então são uns 30 segundos de infiltração. É como me chama, aquele que era o outro que se pede o outro que se desvia do novo. Das lajes, da arte, que se ouve se fez. É como me chama, aquele que era o outro que se pede o outro que se desvia do novo. Que se ouve se longe. Esse que não é. Esse que não é. Então é isso, assim. Eu vou falar de alguns artistas, né, que participaram da mostra, alguns, né? Foi o Elvésio Marins Júnior, Camila Leicester, a Lia Letícia, Cristiano Lenha, Marcelo Lobato e Juliana Ambrosini, Rochelle Zandavalli, Christian Caselli, do Rio de Janeiro, Jocélio Batista, Manuela Eichner e a Cristina Ribas, assim, mas teve muita gente, né? Foram 32 artistas. Muitos deles, inclusive, já participaram de várias mostras nossas, assim, né? Já são... E agora, eu acho que, para finalizar, a gente vai mostrar os 2 últimos vídeos de cada um, né? Que também são os trabalhos mais atuais, assim, que falam mais da maneira como a gente está trabalhando agora. Inclusive, um deles é Eu Nunca Havia Chorado em um Sonho, e ele é um filme que precede o filme que está lá na exposição, um filme fato, feito com 35mm também, né? Vamos ver aqui.
tava com aquele cagaço que eu sentia quando eu era adolescente e tinha que prestar uma prova muito importante. Nessa estação, às 12h15, o sol incide na janela de um edifício e percorre 4 quadras para projetar na parede da minha cozinha a sombra dos galhos de um pinheiro. Hoje é domingo. Vou ficar na minha bolha. Beijos. Às 18h45, enquanto leio as bad news na tela do computador, a fachada de um edifício, a algumas quadras daqui, refletindo o sol, parece ouro brilhando, mas é ouro de tolo, mana. Sabe que preferiria ler nos livros ou ver nos filmes o que estou vivenciando em loco. Entre os fogos de artifício que eu ouvia, tinha um com um som grave, profundo, semelhante a um tiro de canhão que me levava à peia. Mas viver é estar pronto para a próxima novidade, já diria Teixeira Coelho. Seguimos sempre, ponderando as coisas, até porque aquele sabiá que fez o ninho na árvore próxima à nossa janela, às 5h30, vai nos acordar cantando com tempo bom ou tempo ruim. Buenas, esse trabalho se chama Peço-lhe que volte. Aliás, esse trabalho, eu nunca havia chorado em um sonho, e ele faz parte eu comecei a trabalhar, ele foi feito em 35mm, né, e usando uma câmera Lomo, que é uma câmera bastante precária. Ele faz parte de um conjunto assim de 12 trabalhinhos, 12 vídeos, né, que eu faço, tentando mesclar meu cotidiano, assim, e pensando também no impacto das coisas, das notícias que me chegam, né. Esse trabalho, no caso, ele foi pensado a partir do dia 28 de outubro de 2008, que foi o segundo turno das eleições, né, 2018, que foi o segundo turno, então, das eleições, né, e ele fala um pouco, assim, dos meus receios, minhas angústias, meu estado psicológico naquele momento, né. E esses trabalhos, então, eles têm essa proposta, assim, de convidar sempre um amigo, alguma pessoa muito próxima para mim, eles são para ler esses textos que são como se fossem cartas mesmo, né, cartas que eu escrevo para pessoas que são muito próximas minhas, né. E, nesse caso, quem leu esse texto foi uma querida amiga, a Cláudia Paim, que faleceu também em 2018, pouco depois das eleições, por sinal. E esse vídeo que está aqui, na Adelina, Ontem Eu Salvei um Peixe, ele mais ou menos é a continuação desse trabalho. A ideia desses trabalhos, na realidade, era fazer, no primeiro momento, um curta-metragem, assim, com mais ou menos média-metragem, né, com seus 40 minutos e tal, mas por questões assim de tempo mesmo, eu resolvi dividir esse média-metragem em 12 fragmentozinhos, né, que eles vão sendo exibidos em mostras de cinema, em exposições de galeria, então um vai completando o outro de uma maneira assim que eu vou pensando, né? Eles vão sendo criados, vão sendo desenvolvidos a partir do meu cotidiano também, né, que é uma coisa que está muito próxima a mim, né? E agora vamos também para o último trabalho do Nelton. Vamos ver. Em 2012. Érico, é bem isso mesmo. Não tem como lembrar daquele fatídico dia, né? Não tem como não esquecer, não lembrar disso, né? Eu vou botar então um trabalhinho final do Nelton também, que é bem denso, assim, né? Vamos ver.
Bom, Atlântico, ele teve os registros feitos em 2013, em UNDV, e o processo de produção, a gente estava caminhando, na verdade, pela praia, e a gente viu um grupo de salva-vidas em treinamento, né? Falei da questão só para colocar um pouquinho da continuidade do processo, né? Elas foram capturadas em 2013, né? E as imagens, eu sabia que tinha um bom potencial, né? Elas acabaram ficando no limbo, né? Sendo assim revisitadas algumas vezes, mas eu não tinha ideia do que fazer exatamente com essas imagens, né? Até que em 2015 isso, aí bateram alguns insights, assim, a coisa se resolveu tão rápida que em torno de 2 semanas o vídeo estava pronto. Aqueles momentos em que tu pega uma imagem, né, que tu consegue destrinchar ela e realmente fazer alguma coisa boa. Sou suspeito, mas adoro esse trabalho, enfim. O que aconteceu? Como eu não queria que os rostos dos salva-vidas ficassem visíveis, eu apliquei um blur, uma desfocagem na imagem, né? E esse efeito ele acabou proporcionar uma junção imagética do mar e do céu de uma forma bem natural, né? Até porque ele havia sido gravado na luz de tungstênio, né? Então isso propiciou isso. Já o som, ele foi pego de um vídeo da internet, né, que dizia no vídeo que era gravado pela NASA ao redor dos planetas, e me chamou a atenção, na verdade, o som justamente do entorno de Netuno, né? Então, eu mexi na frequência desse som e na velocidade dele, né? E para trazer assim essa carga de mistério e do desconhecido. A ideia do vídeo ele é criar um lugar de metáfora, assim, uma abertura para o imaginário e para as incertezas. A imagem, inclusive, né, dos corpos saindo do mar, assim, em profusão, acaba infelizmente encontrando tristes analogias, né, com os fluxos migratórios das travessias atlânticas em busca de sobrevida e tal. E é isso, gente. E é a imagem que a gente usa na divulgação, né, do encontro de hoje. Sim, a gente usou para finalizar o vídeo, finalizar a apresentação. Muito legal. É verdade, política. Sim. Alguns desses vídeos eles foram exibidos em suportes diferentes, né? Alguns são projetados, inclusive, né? Então, alguns requerem assim essa questão do tamanho da projeção da imagem também para te criar esse envolvimento. E outros são colocados em telas menores, assim, justamente para te criar uma certa intimidade, assim, diferente, né, da projeção que acaba envolvendo, né? Precisa de aproximar e é interessante, assim, tipo, no Cineágua a gente costuma usar bastante esses recursos, assim, de aproximar, né, e fazer a pessoa se envolver na imagem, né, e também se distanciar, tentando abstrair, assim, um pouco. Mas é isso, gente, é isso que tínhamos para mostrar para vocês. Né? Conseguem esse envolvimento, porque todos, mesmo aqui com a tela pequena, né, dá para sentir esse envolvimento que vocês provocam, né? Não sei se é por conta da água, também, enfim, os efeitos, né? Mas parabéns pelo trabalho. Legal, Gabriela, obrigado. Muito legal. Sim, dá para ver no site também, Érico. Quem tiver ver mais coisas do trabalho, mais coisas do Cineágua, no meu site e no site do Nelton, né? A gente não tem um site do Cineágua, né? Então, muitos desses trabalhos estão no meu site e os do Nelton estão no site dele ali também. E quem quiser dar uma olhadinha nas coisas antigas assim, que a gente fez também, e dá uma olhadinha no Blogspot. Ele não está atualizado, assim, mas pega bastante coisa do inicial, assim, né, do Cineágua. Da coisa que a gente fez. Muito obrigada, Nelton, Dirney, pela disponibilidade.
enfim, todo o preparo, separar os vídeos, foi muito legal conhecer mais o trabalho de vocês, né, assim como coletivo. Já quero deixar aqui também para todos os presentes um convite para o dia 21 de novembro, teremos também outro encontro online, agora com a professora de cinema da Universidade Federal Fluminense, a Lúcia Monteiro. Ela também vai fazer uma leitura, né, de algumas obras do cinema com a obra do Dirney e a exposição Filme Fato. Para quem não viu, tem imagens, tem um catálogo e também tem um vídeo com uma visita com o Dirney e passa por todas as obras que estão expostas. Eu quero Muito aproveitar obrigada, também e pessoal. agradecer o convite, viu? Muito obrigado, assim, Valeu. toda a história, assim, tem sido muito legal, assim, sabe? Bem legal mesmo. Eu sou super grato, assim, pelo espaço. Nossa, nós também. E teremos mais um encontro, né, com você, Dirney, no encerramento, que vai ser dia 5 de dezembro. Então, nos vemos em breve. Ok. Obrigada, Érico, Jussara, Samara e a Laura, que estiveram aqui nessa tarde de sábado. Boa tarde. E um abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.